Olá, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade, tá? À primeira fase sobre os nossos estudos. Na semana passada a gente aprendeu sobre estrutura e formação de palavras, certo? E hoje a gente vai começar com língua portuguesa, tá? E depois a gente vai fazer um vídeo de literatura para vocês, tá? Mas vamos lá. Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês e este material eu vou enviar também para o Alexandre botar para vocês lá no Tule, tá? Que aí vocês ficam, além do vídeo, vocês ficam também com o material escrito, beleza? Hoje a gente vai trabalhar com fonologia. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Beleza. Estão vendo aqui? Hoje a gente vai trabalhar com fonologia. Quando eu falo em fonologia, gente, tudo que é de fonologia, fonema, fonoaudiólogo, tudo isso refere-se ao som da língua, certo? Então, uma letra, tá? Que é um fonema na hora do som, na hora que a gente produz um som, beleza? Uma letra, ela reproduz um som, tranquilo? Então, desde já eu quero que você entenda que fonema é uma coisa e letra é outra. Tanto que, por exemplo, numa palavra, como eu coloquei aqui para vocês, eu posso trocar uma letra, automaticamente eu vou estar mudando o meu som e eu mudo todo um sentido, todo um significado de uma palavra. Então, por exemplo, amor e ator. Veja que eu troquei este fonema M pelo fonema T. Veja que a palavra agora, ela está totalmente diferente, né? Amor e ator não mantêm relação de significado nenhum, certo? Mas, foneticamente, ambas são diferentes. Na escrita, ambas são diferentes também, porque cada um está usando uma letra diferente. Tranquilo? Morro e corro, né? Veja que este fonema, M, quando eu troquei pelo fonema C, houve uma distinção de significado entre palavras. Ou seja, a palavra ficou significando uma coisa, enquanto quando eu troquei, possui outro significado. Só porque nós trocamos uma letra e a gente trocou o fonema, o som. Então, ó, desde já, letra é diferente de fonema. Porque a letra nada mais é do que a representação gráfica, ou seja, a representação escrita deste som, tá? Deste fonema. Beleza? Tanto que eu botei aqui, ó. O fonema não deve ser confundido com letra. Na língua escrita, representamos os fonemas por meio de sinais chamados de letra. Portanto, letra é apenas a representação gráfica deste som, deste fonema. Agora a gente vai aprender em relação ao número de letras e de fonemas, tá? Nem sempre o número de letras vai ser o mesmo número de fonemas dentro de uma palavra. Porque, por exemplo, na palavra tóxico, tá vendo aqui? Eu tenho 6 letras. Eu tenho T, eu tenho O, eu tenho X, o I, o C e o O, certo? Eu tenho 6 letras. No entanto, eu tenho 7 fonemas. Por que eu tenho 7 fonemas? Porque quando eu pronuncio a palavra tóxico, eu pronuncio o som do T, o som do O, o X está me trazendo o som de K e S, tá vendo? Tóxi, tá vendo? O X, que é apenas uma letra, me produz 2 sons, que é o som do K e o som do S. O I, o C e o O. Então, eu tenho 7 fonemas. A mesma coisa acontece com fixo, certo? Com reflexo, em que o X tem som de KS. Na palavra galho, eu tenho 5 letras. O G, A, L, H e O. 5 letras. No entanto, eu tenho 4 fonemas. Por quê? A nossa gramática diz que o LH é um dígrafo, né? O que é um dígrafo? Eu tenho 2 letras com um único som. Quando você pronuncia a palavra galho,
e eu tenho o LH, você não tem o som do H, você tem o som do L. O H, ele aparece para apoiar o L, né? Ou seja, é um dígrafo. Aqui eu coloquei a representação de como é que ficaria isso. Por isso que eu tenho 4 fonemas. Porque eu tenho o G, o A, o LH, que conta como um som só, já que é dígrafo. Eu quero que você coloque na cabeça que dígrafo sempre serão 2 letras com um único som. E o O, por isso que eu tenho 4 fonemas, tá? Na palavra compra, eu tenho 6 letras. C-O-M-P-R-A. 6 letras. Só que na palavra compra, eu tenho 5 fonemas. Por quê? Eu tenho o som do C, o O e o M são chamados de dígrafos vocálicos, que vocês vão aprender lá embaixo o que é o dígrafo vocálico. Mas você já sabe que toda vez que a gente falar em dígrafo, é porque tem 2 letras com um único som, certo? Dígrafo vocálico. O P, o R e o A. Então, tem o C, O, P, R, A. 5 fonemas. E na palavra hoje? Na palavra hoje, eu tenho 4 letras. O H, o O, J e E. Só que, foneticamente, o H não tem som, certo? Igual o H de galho, por exemplo, que não tinha som, né? O H não tem som. Se ele não tem som, ele tem 4 letras na palavra hoje e eu tenho 3 fonemas. Olha aqui, ó. Se você ler a palavra hoje e esta palavra aqui, o som sai o mesmo. Por quê? Porque o H não tem som, certo? Então, igual a palavra hora. Hora eu tenho 4 letras e eu tenho 3 fonemas também, beleza? Porque o H não tem som. Agora a gente vai apresentar a classificação dos fonemas. A gente vai começar pelas vogais, e depois a gente vai para as consoantes, semivogais, dígrafos e em pontos vocais que a gente vai ver já já, tá? Vamos lá, tá tudo aqui, ó, para vocês. Até coloquei umas questõezinhas ali depois. Primeira classificação dos fonemas, eu falo em relação às vogais. O que são as vogais? Nós temos na escrita 5 vogais, certo? O A, E, I, O e o U, beleza? E também, que a gente chama de oral. E também temos as vogais nasais, certo? Onde a gente apresenta o AN, o E, o I, o O, o U. Onde a gente percebe que quando a gente pronuncia as palavras, o nosso nariz até treme, porque a gente usa também as fossas nasais. A gente dá até o nome de vogais nasais. Então, por exemplo, na palavra lápis, por exemplo. Não, vamos botar uma outra aqui. Sofá, né? Sofá. Eu tenho aqui uma vogal oral e outra vogal oral, né? Na palavra sofá, eu digo para você que o A é até chamada de vogal tônica. Por que é chamada de vogal tônica? É uma vogal que é a mais forte. Ela está até acentuada, o sofá, né? E o O eu chamo de vogal átona. Por quê? Porque é a mais fraca, né? Eu não posso dizer que na palavra sofá eu tenho vogais nasais, porque eu não utilizo. Diferente, por exemplo, de imã. Veja que esse imã, o I, ele é oral, né? Que não usa as minhas fossas nasais. Ele, além de ser oral, ele também é tônico, porque ele é mais forte. O imã ele é nasal, tá vendo? Porque eu tenho tio, quando você fala o imã, ele até mexe o nariz, né? E ele é fraco, então ele é átono, né? Porque, olha só, uma observação muito importante. Toda sílaba de uma palavra tem que ter vogal, tá? Não existe sílaba sem vogal.
Beleza? Vogal, e só existe uma sílaba. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, na palavra bíceps, por exemplo, quando eu separo sílabas de bíceps, bíceps. E nunca, isso aqui, ó, bíceps, isso aqui está errado. Isso aqui não existe. Por que não existe? Porque, ó, nesta sílaba aqui não tem vogal. Então, isso aqui não existe. Tá? O que existe é bíceps. Tá vendo que aqui agora eu tenho uma vogal. Toda sílaba é necessário que tenha vogal. Seja vogal oral, seja vogal nasal, certo? Beleza? Então, ó, vogal, ela pode ser oral ou nasal. A oral sai pela boca livremente. A nasal, eu utilizo até as minhas fossas nasais, o meu nariz, né? Bem representado pelo tio. Vogal pode ser forte, a gente dá o nome de vogal tônica, e a vogal pode ser fraca, a gente chama de vogal átono, beleza? As consoantes. As consoantes são aquelas letras, aqueles sons, né, que passam livremente, que passam com um certo obstáculo pela nossa boca, né? Tanto que a gente tem aquilo que a gente chama de encontro consonantal. O que é o encontro consonantal? Alguém lembra? O encontro consonantal é onde a gente percebe que numa mesma palavra eu tenho duas consoantes juntas. Por exemplo, na palavra prato. Na palavra prato, quando eu separo as sílabas de prato, o P e o R estão juntos. Estão vendo? São duas consoantes. Eu falo P e eu falo R. Esse encontro consonantal aqui eu chamo de perfeito. Por que esse encontro consonantal é perfeito? Porque eles estão na mesma sílaba, certo? Diferente, por exemplo, da palavra digno. Digno. Veja que na palavra digno, o encontro consonantal é imperfeito. Por que é imperfeito? Porque quando eu separei a palavra digno, o G e o N ficaram em sílabas distintas. Ih, não estou conseguindo. Espera aí. Eu vou botar aqui, ó. Vou marcar. Olha lá. Agora sim. Tá vendo? Então, prato, encontro consonantal perfeito, porque as minhas consoantes ficaram juntas na mesma sílaba. E digno, imperfeito, encontro consonantal imperfeito, porque eles estão, cada consoante está numa sílaba distinta. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Semivogal. Diz que o I e o U, eles em algum momento, dentro de uma palavra, eles vão deixar de ser vogais e vão passar a ser semivogais quando eles estão numa mesma sílaba com o A, o E e o O, tá? Então, o I e o U, quando eles estiverem numa mesma sílaba com A, com E ou com O, eles vão deixar de ser vogais e vão passar a ser semivogais, certo? Guardem isso. Então, olha aqui o exemplo. Cárie. Eu separei as sílabas de cárie. Veja que o I e o E ficaram juntos numa mesma sílaba. Ah, professora, eu tenho duas vogais aí. Não existem duas vogais numa mesma sílaba. O que existe? Uma é a vogal e a outra vai ser a semivogal. Então, aqui, ó, na palavra cárie, o A é a vogal, porque ele está sozinho ali. E o A vai ser sempre vogal, tá? Agora, o I e o E estão juntos. Então, o I, por estar na mesma sílaba com E, o I vai deixar de ser vogal e vai passar a ser semivogal. Na palavra mal, o A é a vogal e o U vai ser semivogal, certo? Na palavra pais, ó, meus pais,
O A é a vogal e o I é a semivogal. A mesma coisa acontece com rei, com seita, com venceu. Agora, presta atenção na palavra moeda e cuidado. Vou até botar aqui com outra letra e em negrito, para vocês prestarem atenção. Na palavra moeda, se você reparar, na palavra moeda, o O e o E estão separados, certo? O O é vogal e o E também será vogal, certo? Porque eles estão em sílabas distintas. Estão vendo? Aqui na palavra país, por exemplo, país, o A é vogal, certo? E o I, aí muitos iriam dizer, professora, você acabou de me dizer que o I ele é semivogal. Só que aqui em país é diferente de paz, por exemplo. Por que país é diferente de paz? Porque aqui o I está junto do A na mesma sílaba. Então, o I é semivogal. Mas aqui em país, se você observar, o I ele está sozinho na sílaba. Ele está acompanhado do S, mas ele não está com nenhuma outra vogal. Nem com A, nem com E e nem com O. Então, o I também vai ser vogal. Mesma coisa que eu faço para você, ó. Sa, I. Sa, I. O A é vogal e o I também vai ser vogal. Por que que o I aqui é vogal? Porque ele está sozinho, certo? Então, essa é a diferença entre o I e o U sendo vogais e o I e o U sendo semivogais. Aí eu coloquei uma observação aqui também muito importante, na palavra cuidado. Você falou, sim, professora, o U e o I estão na mesma sílaba. Qual é a vogal, qual é a semivogal? É mole. Se você observar, o U é mais forte. Então, o U, ele será vogal e o I vai passar a ser semivogal. Certo? Por que o I vai ser a semivogal? Porque o U é a mais forte. É a vogal mais forte. Entendeu? Então, ele não tem duas semivogais. Tá? Isso também não existe. Numa mesma sílaba, eu posso ter ou uma vogal sozinha ou uma vogal mais uma semivogal. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Agora a gente vai para os encontros vocálicos. O que são os encontros vocálicos? É quando eu tenho, numa mesma sílaba, uma vogal e a outra semivogal, tá? Ou eu tenho vogais, só que em sílabas distintas. E eu possuo 3 classificações de encontros vocálicos. Eu tenho ditongo, tá? Tá aqui. Eu tenho o tritongo e eu tenho o hiato. Beleza? O que é o ditongo? O ditongo eu terei uma semivogal mais vogal ou vogal mais semivogal. Quando for semivogal mais vogal, o ditongo é crescente. Quando eu tiver vogal mais semivogal, o ditongo é decrescente. Olha aqui o exemplo. Na palavra outro, eu tenho o O e o U. O O é a minha vogal, porque o U vai ser a semivogal. Então, eu tenho vogal mais semivogal, então o ditongo é decrescente. Ó, vogal mais semivogal. Na palavra caixa, o A é vogal e o I vai ser semivogal. Então, o ditongo é crescente. Diferente, por exemplo, da palavra série. O I é a semivogal e o E é a vogal, certo? Então, semivogal mais vogal, o ditongo é crescente. Na palavra quadro, o U é a semivogal, até porque está com a letra A, a vogal A, certo? E a vogal A é sempre
vogal. Então, o semivogal e o A vogal, o ditongo é crescente, certo? Então, não se esqueça. Ditongo decrescente, vogal, semivogal. Ditongo crescente, semivogal e vogal. É só você botar assim o esquema. Qual é o som de toda semivogal? O som de toda semivogal é que quando crescer, ó, que quando crescer é se tornar uma vogal. Só para a gente se lembrar. E o tritom? Sempre nesta ordem. Vogal, semivogal, perdão, vogal e semivogal. Sempre nesta ordem, tá? Não existe tritongo crescente, tritongo decrescente, não. O que existe é semivogal, vogal e semivogal. Sempre nessa ordem. Exemplo, Paraguai. Separei as sílabas de Paraguai. Observe que o U, o A e o I estão na mesma sílaba. Estão vendo? Então, eu tenho um tritongo. O U é semivogal, o A é a vogal e o I é a semivogal. O mesmo acontece com o quão. O U é a vogal, o U é a semivogal, o A é a vogal e o O é a semivogal. Certo? Professora, por que o O ficou semivogal? Porque ele está na mesma sílaba com A. É como se o A mandasse. Entendeu? É como se o A tivesse o poder. Agora, enxáguam. Professora, se eu olhar aqui enxáguam, não estou vendo nenhuma outra semivogal. Eu tenho o U, que é a semivogal, eu tenho o A, que é a vogal, mas o M é porque o M aqui, ó, ele traz o som do O. Por isso que as criancinhas, quando estão sendo alfabetizadas, me perguntam assim, tia, é com a M ou com a O tio? Porque o M, no final da palavra, né, ele pode trazer o som de ão, né? Por isso que ali, ó, enxaguam, tá vendo? O U é a semivogal, o A é a vogal e o O, que é o N, é a semivogal. E temos um tritongo. O último aqui é o hiato. O que é o hiato? O hiato eu tenho duas vogais. Sim, agora eu posso falar que eu tenho duas vogais, só que elas estão em sílabas diferentes. Exemplo, saída. O A é vogal e o I também será vogal. Por quê? Porque ele está numa sílaba separada. Poesia. O O é vogal, o E é vogal, o I é vogal e o A também é vogal. Porque está tudo separado. A gente só pode dizer que o I e o U são semivogais se eles estiverem numa mesma sílaba com A, com E e com O. Tirando isso, se cada um tiver na sua sílaba distinta, ele vai ser vogal. Agora, uma pergunta. Na palavra saída, eu digo para você que o A é uma vogal oral, né? Porque a gente não utiliza as fossas nasais, e ainda é uma vogal átona, fraca, né? Agora, saída, ela é forte, né? Então, eu digo para você que a vogal tônica é o I, que a sílaba tônica é o I. Quer ver? Outra, poesia. Poesia, ó, o Z é o mais forte, né? Então, o I é a sílaba, o Z é a sílaba tônica, porque o I é a vogal tônica. Todas as outras serão átonas. Então, por exemplo, se numa palavra eu tenho 50 sílabas, por exemplo, eu terei 49 sílabas fracas, átonas, e apenas uma sílaba tônica. E você quer ver? Toda palavra que tiver o acento agudo ou circunflexo, ali vai ser a sílaba tônica, tá? Vai ser a sílaba mais forte. Tranquilo? Aqui eu coloquei os encontros consonantais que eu apresentei lá para vocês, os perfeitos e os imperfeitos, né? Trabalho, preço, que estão na mesma sílaba, são os perfeitos, e história e arte são imperfeitos, porque quando eu separei a palavra, cada consoante ficou numa sílaba diferente. E aqui eu estou apresentando a vocês o dígrafo. Lá em cima eu falei para vocês, lembra do dígrafo? O que era o dígrafo? É quando eu tenho duas letras com um único som, tá? Eu tenho dois tipos de dígrafo. Eu tenho o dígrafo vocálico e o dígrafo consonantal,
tá? O que é o dígrafo vocálico? É quando eu tenho as vogais A, E, I, O e U na mesma sílaba com N e N. Então, por exemplo, na palavra samba, tá vendo? Ó, eu tenho o A e o N na mesma sílaba. Então, tem duas letras com um único som. Olha como é que fica. Samba. Tá vendo? Tanto que se eu fosse perguntar para vocês, quantas letras tem a palavra samba? Eu tenho 5 letras. No entanto, eu tenho 4 fonemas. Por quê? O dígrafo, 2 letras com um único som. E fonema a gente trabalha com som. Mesmo acontece com canto, com pomba, um dentro. Veja, ó, canto, o A e o N, dígrafo vocálico. Pomba, O e M, dígrafo vocálico. Dentro, E e o N, tá vendo? Ó? Na mesma sílaba, dígrafo vocálico. Agora, olha a banana. Cuidado com a palavra banana, por exemplo, com a palavra amor. Porque na palavra banana, eu tenho o A e o N aqui. Só que quando você separa as sílabas, o A está numa sílaba e o N está em outra sílaba. Eu pronuncio o som do A e pronuncio o som do N, ó, banana. Tem uma coisa que é amor, por exemplo. Eu tenho o som do A, mas eu também tenho o som do N, de mor, tá vendo? Então, esse A e N de amor não são dígrafos vocálicos, tá? Essa palavra não tem dígrafo vocálico. E aqui, por último, eu tenho os dígrafos consonantais, que eu tenho CH, SS, RR, NH, QU, SC, SC cedilha, LH, GU. Preste atenção no que eu vou falar. Eu não falo piscina, eu falo piscina. Tá vendo? Eu não falo queixo, eu falo queixo. Então, quando eu não pronuncio U, esse QU é dígrafo. Diferente, por exemplo, da palavra quando, que esse QU da palavra quando não é dígrafo, porque eu pronuncio U. Olha a palavra guerra. Eu não falo guerra, eu falo guerra. Então, esse GU de guerra é dígrafo. Agulha, eu só tenho o dígrafo LH, porque o GU não é dígrafo. Por que não é dígrafo o GU? Porque eu pronuncio o som do U, agulha. Então, muito cuidado com isso, tá? Dígrafo, seja ele vocálico, seja ele consonantal, eu tenho 2 letras com um único som, certo? Então, aqui a gente finaliza a nossa aula de fonologia, tá? Esse material vai para vocês pelo Tule e na semana que vem vocês vão receber a continuidade de língua portuguesa e vão receber também ainda esta semana de literatura, tá bom? Fiquem bem, qualquer coisa, só chamar, tá? Um beijo.